Pessoal, teve um problema de conexão, mas como é que tá? Vai me posicionando, por favor. Boa noite. Pode me posicionar quanto aí ao som e imagem. Minha conexão tá boa. Tiago, boa noite. Como é que tá a conexão, Tiago? Você pode me dar uma posição, por favor? E quanto à imagem, Tiago, tá tranquilo? O pessoal vai me posicionando. J. Lima, obrigado pelo retorno aí, ok? Tem mais alguém que pode me posicionar? Legal, Thiago. Obrigado aí pela posição aqui. Não é? Estou aqui no quarto de hotel aqui em Curitiba. Como eu estava posicionando para vocês, não é? Fui convidado para ministrar um treinamento aqui em Curitiba com o tema Gestão de Frotas na Administração Pública. O treinamento de 16 horas, ok? Então hoje e amanhã aqui em Curitiba. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Laércio Rodrigues, não é? Minha formação em engenharia mecânica, engenharia de segurança do trabalho, administração de empresas e fiz MBA em estratégia empresarial. E eu sou o sócio-diretor da JL Rodrigues Treinamentos, uma empresa de treinamento e consultoria na área de gestão de frotas com foco em redução de custos operacionais, não é? Tenho mais de 30 anos como gestor de frotas e manutenção, trabalhando em vários segmentos: transporte de cargas, transporte de passageiros, construção civil, coleta de resíduos, não é, domiciliares, a coleta de lixo. Então esses 35 anos aí me permitiram criar algumas estratégias para passar para os gestores de frotas, não é? E principalmente de um modo onde ele possa ser destacado nas suas atividades, não é? E eu tenho passado isso em meus treinamentos. E hoje, não é, agradecendo ao convite da Central da Logística para abordar sobre esse tema, gestores de frotas, referencial para a busca de melhores resultados, ok? Bom, gente, podemos começar aí com o assunto, não é? O propósito desse bate-papo com vocês hoje nada mais é de que passar algumas dicas aos gestores de frotas para que eles possam ser bem-sucedidos nas suas atividades. Porque gerenciar uma frota hoje, se o rapaz não tiver o pique, não é? Vai gerar grandes problemas, não é? E o que é importante nesse processo de gestão de frotas? O posicionamento e a postura desse profissional na busca dos melhores resultados. Okay? Como nós sabemos, o transporte de cargas, ele representa aí o transporte de carga rodoviário representa mais de 60% do modal de transportes. Ou seja, desde a matéria-prima até a chegada no consumidor final, há o transporte. Se há o transporte e é rodoviário, você tem a possibilidade de estar se mantendo nesse mercado como um gestor que proporcione resultados, os melhores resultados operacionais para as empresas de transporte. E hoje, esse profissional, ele precisa ter muito discernimento e muita para obter esses melhores resultados, ok? Quando nós falamos do processo de gestão de frotas, se eu for definir o tema de gestão ou administração de frotas,
nada mais é do que a atividade de gerenciar um conjunto de veículos para uma empresa, dimensionando essa quantidade, não é? Escolhendo corretamente os equipamentos, analisando os custos operacionais, adotando políticas de renovação, porque quem utiliza a frota busca o quê? O melhor atendimento. E esse melhor atendimento ocorre quando o veículo é disponibilizado para operação. Então é fundamental que o gestor de frotas ele saia da sua caixinha do canto de manutenção para pensar como um profissional que pode trazer os melhores benefícios para o negócio empresarial, ok? Então o gestor de frotas ele precisa estar antenado com todos os departamentos relacionados com a empresa. Ele precisa ter uma ligação muito intensa e constante com a operação, que é o seu principal cliente. A partir do momento que o gestor de frotas proporciona os melhores veículos, os veículos mais cuidados para que essa operação de transporte da origem ao destino aconteça, ele vai fazer com que a empresa tenha o quê? Uma maior rentabilidade, porque veículo parado em manutenção não gera faturamento. Então, a partir do momento que o gestor de frotas tem esse pensamento, ele consegue obter os melhores resultados, ok? Então, o gestor de frotas, ele precisa ser um parceiro constante do pessoal da operação e não inimigo, porque eles não disputam nada. Aliás, disputam sim os clientes, ok? Se o gestor de frotas não equipamento e esse equipamento não gerar o transporte adequado, o que seria o transporte adequado? Da origem até o destino, ok? Fazendo com que quem receber o material, o produto transportado, assine o canhoto da nota fiscal e esse canhoto da nota fiscal não tenha nenhuma referência quanto à avaria. Quando isso acontece, significa que 100% do material foi entregue a contento e aí sim vai gerar o faturamento para a empresa. Então, o gestor de frotas, enquanto o veículo está acompanhando, ele precisa estar o quê? Atento a tudo que acontece com o veículo, ok? Então, o gestor de frotas precisa sair da sua caixinha, interagir com a operação, buscando as melhores estratégias para atendimento ao cliente, fazer uma interação com o pessoal de TI ou informática, porque em função dos quadros reduzidos nos departamentos de transporte, ele precisa ter os recursos tecnológicos para suprir essas necessidades. Precisa ter uma interação com os profissionais da saúde e segurança do trabalho, visando sustentabilidade, segurança dos profissionais e, consequentemente, nenhuma criação de passivos ambientais, ok? Precisa estar interagindo com os departamentos jurídicos para que não crie também nenhum problema de passivo, ou seja, que conheça as leis e não gere nenhum problema relacionado com gastos com multas, não é? e outras atividades, e principalmente uma constante interação com o RH, porque a partir do momento que o gestor de frotas ele tem os seus profissionais capacitados com conhecimento técnico, as atividades vão ser muito mais realizadas com facilidade e, consequentemente, a produtividade vai acontecer. Então o gestor de frotas tem que sair da sua casinha e fazer essa interação com todos os departamentos, porque e qualquer atitude que o gestor de frotas venha a tomar, ele tem que se preocupar com o principal mantenedor do sistema de transporte, que é o cliente da carga. Então, toda e qualquer atitude que ele venha a tomar, o primeiro que ele tem que pensar é qual o impacto que vai acontecer com o meu cliente e, consequentemente, trazer o que a empresa precisa, que é a fidelização. Porque hoje nós demoramos mais de 1 ano para conseguir um cliente e podemos perdê-lo em 1 minuto. Então, isso é fundamental para que o gestor de frotas colabore com esse processo. Ok?
Para que o gestor tenha sucesso, ele precisa ter uma equipe que pense e haja conforme o seu pensamento. Ou seja, uma equipe unida com foco em resultados, que não percam tempo na não realização das principais tarefas de manutenção dos seus equipamentos e, consequentemente, busquem o foco através de um pensamento focado na obtenção dos melhores resultados. Então, a equipe unida, a equipe capacitada, a equipe com conhecimento para obter os melhores resultados com a implementação de quê? Das melhores práticas. Então, é fundamental que esse gestor tenha facilidade, tranquilidade, conheça bem os seus profissionais da sua equipe e, consequentemente, procure tirar com as características de cada um os melhores resultados, o melhor desempenho, ok? Eu até recomendo que vocês possam trabalhar e fazer treinamentos focados com gestão de pessoas, porque isso aí abre muito o leque entender como funciona os profissionais da tua área, ok? E é fundamental também que ele conheça e defina todos os processos aonde ele está inserido. O que seria definir esses processos? Que ele conheça qual é o início, o meio e o fim de cada atividade que ele esteja envolvido, porque com seu conhecimento técnico, a sua expertise, isso vai permitir que ele possa fazer ou ter o discernimento de, numa eventual falha, ele saber em que ponto está acontecendo essa falha e com rapidez resolver esses problemas. Então isto é fundamental, essa ação, essa atitude é fundamental. E é também de grande valia que ele faça ou que ele administre a manutenção dos seus equipamentos. É necessário que ele tenha os recursos adequados, que aplique e coloque as melhores peças, ou seja, que as peças que tenham um melhor desempenho, para que esse veículo não fique parado, porque veículo parado não gera faturamento. Então é necessário que ele tenha uma equipe capacitada tecnicamente para fazer o quê? Um processo de manutenção como o pit stop de Fórmula 1. Você já viu um pit stop de Fórmula 1. Eles ficam aguardando a chegada do veículo, isso aí é planejamento, todos os recursos necessários para a substituição no veículo estão todos prontos, rodas, óleo, não é? O veículo chega, o conjunto de profissionais atacam, entre aspas, esse veículo, fazem essa reparação de um modo muito mais rápido e liberam o veículo. Porque o tempo é fundamental nesse processo de gestão, ok? Então, a partir do momento que o gestor administra o seu tempo, ele consegue sim obter os ganhos de performance e operacionais em função da disponibilidade da frota. Também é fundamental que ele avalie os custos operacionais. No segmento de transporte, nós temos vários insumos que têm uma grande relevância nesse processo: combustível, pneus, manutenção. E todos esses custos precisam ser muito bem administrados, porque a frota precisa rodar. E para que ela rode, esses insumos têm que ser de maior qualidade e, consequentemente, tendo qualidade, o espaço para a troca desses insumos vai ser um espaço mais demorado, ou seja, haverá produtividade e essas eventuais substituições deverão acontecer num planejamento de manutenção preventiva. Também é fundamental que ele tenha indicadores de desempenho. Esses indicadores vão proporcionar saber aonde ele está e aonde ele quer chegar. E, consequentemente, ele vai conseguir os recursos necessários para atingir as melhores performances e as metas determinadas pela empresa, porque quando você determina as metas definidas pela empresa, significa que os resultados estão sendo alcançados e, consequentemente, as empresas vão ter o quê? Um grande resultado operacional. E também é fundamental que você avalie como o seu cliente pensa. Uma grande falha das empresas de transporte, consequentemente dos gestores, é não entender
como o cliente pensa, o que realmente ele precisa. Porque a partir do momento que você sabe o que ele precisa e como ele pensa, e você vai satisfazê-lo, consequentemente a fidelização vai ser o que? Garantida. Eu costumo dar os exemplos do meu treinamento, que cada um tem o quê? Tem um cabeleireiro, não é? Ou uma manicure, se for o caso das mulheres, onde ela faz os seus processos de embelezamento, tanto o homem quanto a mulher. Enquanto esse profissional não cometer nenhuma falha, você continua o quê? Fiel a ele. A partir do momento que ele fizer uma falha, por exemplo, cortar o teu cabelo de um modo errado, ou fizer uma unha mal feita, você vai deixar de avaliá-lo como qualidade. E, consequentemente, você vai deixar de usar os serviços dele. Então, é isso que o gestor precisa enxergar. A satisfação do cliente significa fidelização. E a partir do momento que o meu cliente é fiel, ele não vai pensar o quê? Em fazer nenhuma troca. E muitas vezes, quando você tem essa fidelização, você tem essa parceria, mesmo que custe um pouquinho a mais, mas a garantia de um bom serviço, você paga, o teu cliente paga. Então, muitas vezes nós precisamos o quê? Atender as necessidades do nosso cliente e, principalmente, para mantê-lo na nossa estrutura. Isso aí nada mais é do que oferecer qualidade. Só que qualidade é uma coisa intrínseca, é uma coisa muito pessoal. Cada um enxerga a qualidade de um modo, porque a qualidade é aquilo que te satisfaz. Então, uma coisa que me satisfaz talvez não seja a mesma coisa que te satisfaça. Então, é necessário que eu conheça muito bem o meu cliente e, consequentemente, conhecendo bem, eu faça aquilo que realmente ele gostaria que fosse feito, e aí eu continuo mantendo esse meu cliente e o faturamento vai persistir. Ok? E quando nós falamos do segmento de transporte, nós temos algumas variáveis que precisam ser muito bem analisadas. Por exemplo, eu tenho um veículo que tem a função de levar a carga ou pessoa da origem ao destino, não é? E essa função tem que ser o quê? Feita de um modo muito rápido, ou seja, acordado entre as empresas, e que não haja nenhum problema, nenhum tipo de avaria. Eu tenho também a carga vai ser transportada por esse veículo. Essa carga também não pode sofrer nenhum tipo de dano, porque a partir do momento que tiver esse dano, implica num serviço mal feito. Eu tenho também, nesse processo, o motorista. O motorista nada mais é do que o condutor desse veículo que vai levar essa carga. E esse condutor ele precisa ser capacitado. Capacitado para conduzir o caminhão, o veículo, capacitado tecnicamente para fazer com que esse transporte que ele vai realizar seja com custos reduzidos, ou seja, usar corretamente o veículo. E, consequentemente, quando ele é capacitado para isso, ou seja, precisa fazer treinamento, ele vai obter os melhores resultados. Porque o motorista que conduz bem o veículo evita a manutenção e consome menos combustível, e isso já vai gerar um grande retorno para a empresa. Também nós temos o pavimento, ou a estrada, ou o local aonde esse veículo vai rodar. E eu preciso, além de conhecer essa estrada para passar as melhores informações para que o motorista conduza o veículo adequadamente, eu preciso criar também os meus pontos de apoio para um eventual processo de manutenção dos meus equipamentos. Então, o gestor ele precisa pensar desde a origem até o destino, criando esses pontos de apoio, os postos de abastecimento, onde ele possa ter segurança do seu veículo e, principalmente, fazer com que esse equipamento rode nas melhores condições possíveis, ok? Para isso, ele precisa monitorar o tempo. Porque vocês já ouviram falar que tempo é dinheiro. Então, toda a minha atividade, onde eu tenho o controle ou a gestão do tempo, eu vou conseguir fazer com que o desempenho do profissional que conduz esse veículo e, principalmente, essa atividade de transporte ocorra de um modo mais adequado, porque hoje o caminhão de uma empresa de transportes é o estoque de um processo produtivo,
ok? O estoque está sendo colocado no seu caminhão. Então ele tem horário para sair e tem horário para chegar. Então, acompanhar ou monitorar esse equipamento, talvez eu possa criar um problema produtivo. Isso pode o quê? Gerar multas. Eu preciso estar atento a isso, ok? E hoje nós temos uma grande dificuldade quando nós falamos de empresa de transporte, porque não conseguimos repasses dos insumos quando eles conseguem ou geram algum aumento. Quando você tem aumento do combustível, aumento de peças de manutenção ou de pneus, você não consegue passar esse aumento ao seu embarcador. Porque hoje os nossos serviços, quem ditam os preços, infelizmente, são os que têm a carga. E muitas vezes, em função de você não conseguir aumento do faturamento da sua receita, você tem que trabalhar com a redução de custos. E aí o profissional de gestão de frotas, ele tem fundamental importância nesse contexto, porque a partir do momento que ele monitora essas atividades, tem os seus indicadores e, consequentemente, tem o processo bem manutenido, ele consegue criar as estratégias para obter a redução de custos operacionais. Porque hoje a frota nossa é uma frota muito velha. Para vocês terem uma ideia, os autônomos, em média, a frota dos autônomos está, segundo os dados da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a idade média da frota do autônomo é de 17 anos, das empresas de transporte 10 anos e das cooperativas 12 anos, gerando o que? Uma idade média da frota brasileira, isso de transporte de cargas, de 13 anos. O que significa isso? Significa muita manutenção, ok? Se tem muita manutenção, eu deixo de ser o quê? Excelente na minha operação, porque se o veículo está em manutenção, ele não está o quê? Produzindo, ele não está girando, não está faturando. E isso vai gerar o quê? Perda de receita. Então, o gestor de frotas, ele precisa saber o ponto certo que o seu veículo deixa de ser excelente na sua operação e, consequentemente, fazer o quê? Indicar a data certa para se fazer o que é a renovação da frota, porque a partir do momento que eu tenho uma frota produtiva, eu consigo os melhores resultados, ok? Para isso, o fator gestão hoje é de fundamental importância, porque a empresa só vai sobreviver se ela tiver gestão, e cabe aos gestores de frota ter o que? Uma postura diferenciada, ok? O que seria essa postura diferenciada? Avaliar e utilizar todos os recursos necessários para fazer com que essa frota seja produtiva. Então ele precisa ser o quê? Um grande aliado da tecnologia. Conhecer as características do teu cliente e o modo como essa carga precisa ser transportada para evitar avarias. Ter conhecimento de todo o processo de gestão da sua empresa. Ou seja, saber como funciona notas, o contas a pagar, o recebimento, porque são os recursos que ele vai utilizar no seu dia a dia e, consequentemente, o que? Trazer os melhores resultados. Conhecer os seus custos operacionais e, principalmente, ser um grande incentivador de treinamento. É fundamental que todos os seus funcionários sejam capacitados, porque a partir do momento que eles conhecem novas técnicas, o trabalho fica muito mais prático e, consequentemente, os resultados aparecem. Então, o gestor de frotas precisa o quê? Ter esse conhecimento e incentivar esse processo de treinamento e capacitação profissional, desde o motorista até o profissional, o mecânico, o pessoal administrativo, todos precisam conhecer como funciona o processo de gestão de frotas, tá? Porque para que ele tenha uma atuação marcante nesse processo, ele precisa conhecer muito da gestão de ativos. O que seria a gestão de ativos? Conhecer as características dos veículos, conhecer os processos de aquisição, manutenção e renovação de frotas, para que, com conhecimento prático que ele tem do dia a dia na operação, ele saber a hora certa e a hora ideal de você tirar um veículo de operação porque ele está sendo improdutivo. Do mesmo modo, os profissionais que estão envolvidos no departamento dele.
O gestor hoje precisa conhecer muito de insumos. Quais são as médias, as performances de combustível, de pneus, de peças e serviços, porque são os itens que são necessários para a manutenção do caminhão e, consequentemente, o que? Trazer a melhor performance desses insumos, gerando o que? Os menores custos. E, principalmente, atuar na gestão do comportamento. Essa gestão do comportamento é em função do que? Do treinamento, de capacitação profissional, ok? E principalmente, não é, utilizar a telemetria, ok? Para obter os dados dessa condução do veículo. Hoje, várias empresas possuem essa ferramenta, mas o que acontece? Não utilizam isso como fator que poderia trazer de benefício para os seus melhores resultados, ok? O Caio Lassi está fazendo uma pergunta. Laércio, qual sistema você recomenda para a gestão de frotas e controle dos veículos durante a operação? Caio, se você estiver falando sobre sistemas de software, o primeiro passo que eu te recomendo seria o seguinte: você definir muito bem o processo operacional e o processo de fluxo de informações. Porque o melhor sistema que vai te atender é aquele que faz, através da informática, aquilo que você hoje realiza manualmente, ok? Porque o que acontece? Se eu não definir o processo e definir esse fluxo de informações, eu vou adotar um sistema informatizado, mas eu ainda vou continuar com a planilha Excel. E eu vou duplicar o meu trabalho, ok? E o meu tempo vai ser reduzido pela metade, porque eu vou ser obrigado a alimentar os dois sistemas. Então, o primeiro caso seria o quê? A definição do fluxo e do processo de informações, e aí procurar no mercado aquele que vai me atender. E, consequentemente, eu vou transformar o quê? A prática de estar toda hora preenchendo para a informática, que seria apertar um botão e no final ter o resultado. Então seria nesse ponto escolher o que? Definir o meu processo, e aí dentre as operações, os sistemas, escolher aquele que atenda às necessidades. Não sei se foi essa a pergunta, ok? Se só me dá um ok se foi isso, senão você me complementa para que eu possa estar te respondendo. Ok? Se vocês tiverem perguntas, por gentileza, vão colocando as perguntinhas aqui, que vai aparecendo, a gente vai respondendo. Ok? Então, o profissional que faz a gestão de frotas hoje, ele precisa ter foco no resultado empresarial, nos negócios da empresa, não é? Porque ele tem que deixar de ser mais um nesse processo operacional para ser o profissional, para ser o cara, o bola da vez. Porque tudo está na mão do gestor de frota. O caminhão, que é o patrimônio que faz a movimentação, que gera o faturamento. O motorista muitas vezes está debaixo do seu guarda-chuva, ele precisa ter profissionais capacitados, ok? Tudo está na mão dele para gerar o faturamento. E cabe a ele o quê? Ter a atitude correta para gerar o resultado para a empresa. E aí eu passo para vocês a importância que o gestor tem nesse contexto, não é? O gestor atual, ele precisa ser o quê? Organizado. Ter as suas tarefas bem definidas. Ter o seu tempo muito bem mapeado. Ter as suas prioridades, a prioridade, o que bem colocada. O que é prioridade alta, média ou baixa, e em cima disso trabalhar para obter os melhores resultados, ok? O profissional também precisa o quê? Ter uma visão. Eu costumo dizer que o gestor de frotas, ele precisa e deve ser cabeçudo, não é? E zoiudo. Por que cabeçudo? Quando você é cabeçudo, muitas vezes significa que você é o teimoso. E essa teimosia tem que ser uma teimosia convicta. O que seria uma teimosia convicta? Você sabe que vai dar o resultado, você briga por esse resultado. Você insiste em obter esse resultado. Você tem que brigar por isso. Mas muitas vezes você é o quê? Impedido dentro da estrutura de apresentar esses melhores resultados.
Mas aí você faz o quê? Comunica quem de direito, pega uma assinatura e guarda essa assinatura se o pessoal não quiser o quê? Valorizar esse teu projeto. E a partir daí, se der algum problema, você está o quê? Bem documentado e, consequentemente, não vai estar inserido nesse processo de eventuais perdas, ok? E por que ele tem que ser zoiudo? O zoiudo, o olhudo, você está verificando lá na frente. Você tem que estar trabalhando hoje, mas com a cabeça lá na frente, para quê? Para buscar as melhorias, para pesquisar as melhorias. E em cima dessa melhoria que você definiu, que você trouxe para a tua estrutura, para a tua empresa, você vai trazer o que? Os melhores resultados. Então você precisa ser um grande pesquisador, você precisa ser o quê? Um grande incentivador de melhorias do processo. E muitas vezes o gestor de frota ele fica na zona de conforto e não busca os melhores resultados. E hoje é fundamental, porque o frete não aumenta, se ele não reduzir o custo, ele não obtém os resultados, ok? O gestor de frotas também precisa ser curioso, saber qual foi a causa da parada do veículo, saber qual foi o problema que gerou um eventual problema, para que ele possa o quê? Trazer, em cima dessa curiosidade, resolvendo o problema, trazer os melhores resultados, ok? O gestor de frota também precisa o quê? Estar acompanhando o processo, estar junto do pessoal lá também. Porque o gestor de frotas que fica com o bumbum na cadeira, ele não vai o quê? Enxergar o que realmente está acontecendo. Ele precisa acompanhar o processo. Porque tem um ditado que diz que o gado só engorda com o olho do dono. Se o dono não estiver acompanhando, não vai ter nenhum problema resolvido. E uma coisa que eu gostaria de falar para você, gestor, que quando tem algum problema, o telefone que toca é o seu, viu? Não é o telefone do Zezinho mecânico, não. Se o caminhão quebrou, não vão ligar para o Zezinho mecânico, vai ligar para você. O questionado vai ser você. E se começa a ter o quê? Muitos problemas, você começa a ser a bola da vez. Então fique atento com isso aí, ok? O gestor de frotas também precisa ter um equilíbrio para tratamento com as pessoas, para utilizar bem os seus funcionários, porque tem funcionário que tem hora que você tem que dar uma porrada e tem hora que você tem que dar um beijo, né? Então você tem que saber direcionar daí para que não haja o que você não perca o comando. Um exemplo que nós temos clássico aí hoje para dar em função desse equilíbrio no tratamento de pessoas é a seleção brasileira. O que mudou do Dunga para o Tite? Mudou o quê? Uns 2 ou 3 profissionais. A base continuou a mesma. E por que houve essa mudança? Com certeza é o tratamento, o respeito, a explicação, o correr junto com a turma. Isso faz com que os resultados apareçam. Então tome muito como base no processo de gestão o que está acontecendo hoje com a seleção brasileira. E você está vendo que os resultados como estão acontecendo, ok? E o gestor também precisa analisar sempre a causa da parada ou da retirada do veículo para que ele possa ter o quê? Criar as estratégias para que esse fato não ocorra mais. E o que é fundamental no processo de gestão é o que? Vender a imagem sua, gestor, a imagem do profissional. Eu preciso ter o quê? Gerar indicadores de desempenho, ter os números do meu departamento e apresentar para quem de direito, para quem está envolvido no processo empresarial, aquilo que geralmente nós estamos fazendo. Nós nos preocupamos muito em resolver o problema, mas nós não apresentamos o que realmente está acontecendo. E isso implica, para quem é da alta direção, uma falta de controle. Então é fundamental que você aponte, ok, os resultados através dos indicadores e questione. Se o número está bom, ok, que você pode melhorar, apresente seus planos. E se o número estiver ruim, a sua estratégia para melhorá-los. E consequentemente você vai ser bem visto, porque vai significar que você tem o quê? Um comando dessa estrutura, ok? Então o gestor moderno, ele precisa ter o quê? Estar preparado para executar essas atividades, para ter essa pressão, principalmente da parte operacional. Ele estar atento e inovando
diariamente, porque os melhores resultados vão aparecer com as melhores práticas, administrar muito bem o tempo que ele tem disponível para fazer a manutenção, para fazer uma verificação no equipamento, para capacitação profissional, ok? E usar sempre a tecnologia como o seu aliado, porque hoje o recurso humano está sendo cada vez mais retirado da nossa estrutura e nós precisamos ter o quê? Um recurso tecnológico que permita que a gente possa ter isso aí, tá? O Caio está posicionando aqui referente a um questionamento que ele diz assim: dá para ter uma noção sobre gestão de frotas e controle de veículos, definir fluxograma e gerenciamento das informações? Com certeza sim, não é? Dá para se montar uma estrutura bem objetiva desses processos, né, com esses fluxos, e trazer o que? Os melhores resultados. O Hessler está colocando que, infelizmente, não é somente o gestor de frotas. Isso é comum em todas as esferas. Concordo contigo, Hessler, mas nós, como gestores e profissionais da área de capacitação profissional, nós temos que passar isso, essa mensagem, essa filosofia, para que haja uma mudança, não é? Hoje, num treinamento que eu estou realizando, o diretor ou dono da empresa, ele está lá junto fazendo o treinamento. E é muito difícil você ver nessa área de gestão de frotas o diretor ou dono da empresa participando. O que significa essa participação? Ele quer ter o conhecimento de como funciona o processo, não é? Para que ele possa, lá no alto escalão, quando aparecer alguma situação, ele aprovar ou não aprovar de um modo mais rápido. A partir do momento que ele tem esse conhecimento, ele consegue ter esses resultados, né? O Pires está colocando aqui sobre o Autotrac, se é mesmo um sistema confiável e qual outro sistema do momento, do mesmo padrão. No processo de gestão de rastreamento de veículos e monitoramento, nós temos uma gama de empresas, não é? Mas eu costumo dizer que você, para todos os gestores, que o primeiro ponto ele precisa verificar o quê? A sua real necessidade no processo, ok? Para ele fazer uma escolha mais adequada. Porque eu posso falar para você, Pires, poxa, o Autotrac é legal. Aí vem um outro profissional que usou o Minilink e fala, não, Laércio está errado, que o Minilink que é o melhor. E assim sucessivamente. Então, é que você defina realmente a sua necessidade e aí pesquise aquele que vai te trazer o melhor benefício, que vai atender às suas expectativas, não é? Mas o que é muito legal é que esses sistemas de rastreamento hoje, eles estão proporcionando a telemetria. E a telemetria hoje te permite analisar o comportamento do profissional na condução do veículo. E daí você pode criar as estratégias para buscar os melhores resultados. Ok? A Central da Logística está dizendo aqui, através de uma pergunta, você vê uma tendência maior da terceirização das frotas hoje em dia? Sim. Principalmente na administração pública, onde os processos são muito burocráticos, há uma tendência de você fazer a terceirização da frota. Mas é fundamental que você pense, quando você faz essa terceirização da frota, pensar qual é o impacto no cliente. Porque muitas vezes essa terceirização não tem a mesma qualidade de atendimento quando você tem uma frota própria. Então você precisa analisar esses pontos para ver se não vai ter um impacto e esse impacto não vai proporcionar uma perda do teu cliente. Mas hoje, a partir do momento que você tem a terceirização, você deixa de ter o fator de manutenção que tem um peso considerável sobre os seus cuidados. Ok? Isso aí já está embutido no preço que você pré-determinou e, consequentemente, você vai trazer os melhores resultados. Tudo é questão de avaliar o custo-benefício. Ok? Bom, gente, e o que é fundamental hoje que o gestor ele tenha e conheça o processo do chá. Todo mundo já ouviu falar do chá, que é conhecimento, habilidade e atitude, não é? Conhecimento é o quê? É aquilo que ele adquiriu com o passar do tempo, que ele coloca em prol da estrutura. Habilidade é um modo de fazer com que o seu conhecimento
que possa ser até disseminado pela estrutura, seja um referencial dentro do processo. E a atitude é o que? Fazer com que as coisas realmente aconteçam, não é? E hoje é fundamental que o profissional da gestão de frotas ele tenha maior atitude. Não adianta ele conhecer e não ter o que? Atitude de fazer. Então, se eu fosse posicionar em percentuais, conhecimento hoje representa 15% do processo. O que vale é o quê? A atitude de querer fazer, que eu coloco como 60%, e o que? A habilidade de juntar as pessoas dentro dos processos, não é? O modo de fazer, o seu jeitinho de tratar, como 25%, e aí você consegue ter o quê? Os melhores resultados aí. Isso daí é fundamental para que haja os ganhos operacionais, ok? E para finalizar, há uns vários meses atrás, eu estava lendo uma revista de uma grande revista aí do segmento de transporte, onde um profissional ele estava questionando os gestores de frotas. E eles fizeram duas perguntas, né? Uma afirmação, aliás, foi a seguinte: que todo mundo reconhece teoricamente a importância de inovar, mas na hora de praticar, os gestores não sabem como fazer, não é? E eu fiquei indignado com essa afirmação, porque o que acontece não é que o profissional, o gestor, ele não sabe como fazer. O problema é que hoje ele não tem a capacitação profissional para tal. Ele não tem como se aprimorar, porque ele quase não pode sair para fazer uma reciclagem, para aprender algo mais, ok? Então essa dificuldade impede que ele faça ou que ele utilize as melhores práticas dentro do seu conceito. As empresas não estão liberando recursos para capacitação profissional, porque eles falam que isso é gasto. Não é gasto, é investimento. Capacitação profissional é investimento na melhoria dos processos, ok? Então as empresas hoje, é difícil você ter uma empresa que pense em capacitação profissional e que libere o profissional para fazer um aprendizado de 24 horas e 36 horas. É muito difícil, porque ele faz falta no cotidiano, no dia a dia, não é? E consequentemente, se essa postura nas empresas acontece, nós estamos o quê? Eliminando os talentos. Porque tem muita gente capacitada, muita gente com conhecimento que está fora do mercado de trabalho em função de não ter e não buscar esses melhores resultados. Quantos profissionais aí capacitados aí estão fora do mercado de trabalho, não é? Mas eu tenho a certeza que no próximo ano nós vamos ter grandes notícias aí, porque essa economia vai precisar rodar, esse país vai precisar mudar e a gente vai ter o que? Uma diminuição desses desempregados, com certeza, né? E uma outra afirmação que apareceu nessa revista foi: também é preciso ter cabeças pensantes com gestão profissional para enfrentar os desafios e dar continuidade ao crescimento, ok? Cabeça pensante. Aí eu pergunto: você hoje tem facilidade de fazer algum planejamento? Você tem um tempo para isso, gestor de frotas? Você consegue isso? Você mal tem o tempo para quê? Para fazer suas refeições? Você entra às 8, não sabe que horas vai sair, ok? Os quadros estão reduzidos, você tem que fazer várias funções. Um departamento que precisaria ter 4 ou 5 profissionais tem um, e esse um às vezes é você, não é? E o gestor de frota hoje é o quê? É um grande digitador com salário elevado. Não é cabeça pensante, porque ele não tem como ser cabeça pensante hoje. Eu costumo falar nos treinamentos que o gestor de frotas, ele precisa ser o quê? Como se fosse um periscópio. O periscópio, ele fica girando a cabeça do lado para outro, ok? A luneta de um lado para outro, olhando o que realmente acontece em volta e aí sim propor essas melhorias.
Agora, o gestor de frotas hoje é o quê? Ele fica digitando as informações. Mal tem tempo para analisar. E se ele não analisa, ele não sabe o que está acontecendo e não propõe melhorias. E, consequentemente, o que acontece? Perdas. Então, muitas vezes, as empresas perdem muito com manutenção, muito com combustível, porque não tem ninguém para estar analisando que aquela média está abaixo do padrão. A informação que chega vai sendo imputada sem análise e aí você não consegue enxergar os eventuais problemas. Só para você ter uma ideia, é difícil encontrar um gestor de frota que acompanhe a saída do veículo. Se você verificar, tem motoristas que num espaço de 50 metros sai acelerando com tudo, troca várias marchas, ok? E isso vai gerando o quê? Desgaste nas peças. Essas várias ações geram atrito. Esses atritos vão gerar desgaste. E esse desgaste vai fazer o quê? Com que o veículo vá para manutenção num prazo que não é o que realmente esperado. E, consequentemente, o que vai acontecer? Paradas, perdas e falta de faturamento. Então, se o gestor não tiver um posicionamento e não começar a enxergar isso, ele vai ter o quê? Dificuldade. Para tanto, é necessário que, para ele alcançar o sucesso, que ele conheça muito bem a empresa, onde ele está inserido. Quem é quem no processo, ok? Como ele obtém os recursos, ok? Porque muitas vezes ele vai precisar criar alguns atalhos para que ele obtenha os recursos necessários e, consequentemente, apresente os melhores resultados. Então, é um ponto que eu recomendo, que o gestor de frota conheça muito bem a empresa. Que ele conheça também muito bem os processos financeiros, os processos de suprimentos, de manutenção, para que, com base nisso, transmitir aos seus colaboradores como deve ser feito as coisas e, principalmente, buscar esses atalhos se houver alguma necessidade, ok? É fundamental também que ele conheça os equipamentos, porque cada equipamento tem uma característica, tem um processo de manutenção, não é? Tem um processo de condução e a partir desse momento que ele conhece os equipamentos, ele pode ser um grande aliado para que o veículo seja conduzido adequadamente e demore para ser manutenido, ok? E principalmente o que? Conhecer as pessoas. Gestor de frotas, você precisa conhecer muito bem as pessoas. Por quê? Tem pessoas que vão correr junto contigo, vão te dar o maior apoio, mas na maioria das vezes tem aquelas pessoas que não fazem porque não querem ou não são capacitadas, que vão querer tirá-lo do processo porque querem se manter na zona do conforto. E aí são pessoas que jogam contra. Então, a partir do momento que você conhece as pessoas, você vai criando um seu mapa mental aí, como poder agir e, consequentemente, buscar os melhores resultados aí, tirando aquelas pessoas que não vão agregar do seu processo produtivo da tua estrutura. Porque você precisa trabalhar com pessoas que têm confiança e pessoas que principalmente vão agregar no teu departamento, na tua estrutura. Tranquilo então, gente? Então esse era o recado que eu gostaria de passar para vocês no tangente à gestão de frotas, né? Como eu falei no início, sou Laércio Rodrigues, não é? Sou sócio-diretor da JL Rodrigues Treinamentos, uma empresa de treinamento e consultoria na área de gestão de frotas, não é? Com vários treinamentos focados com redução de custos operacionais, atuando aí em todo o Brasil, não é? Procurando fazer a diferença, e nós temos até um lema, não é? JL Rodrigues, capacitando profissionais comprometidos, não é? Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer os nossos serviços, não é? Acesse ao site www.jlrodriguestreinamentos.com www.jlrodriguestreinamentos.com, não é? Conheça a nossa página na internet também, na internet não, no Facebook, curta a nossa página, né? E mande um cadastro, não é, para nós, para que nós possamos tê-lo na nossa mala e sempre estar informando dos eventuais eventos, dos nossos eventos aí, não é? Focado em gestão de frotas, não é? Eu estou aberto aí a perguntas, né? Se alguém tiver
questionamento, gostaria que vocês colocassem, né? Agradecendo aí ao pessoal da Central da Logística pela oportunidade de estar fazendo essa live com vocês, não é? É um pessoal aí através do Thiago, eu gostaria de te agradecer, Thiago. Conte comigo aí no que for necessário, não é? E, gente, o que vocês precisarem, pode contar aí comigo, não é? Mande um recadinho lá no nosso e-mail, contato@jlrodriguestreinamentos.com, e que eu puder ajudar sem nenhum problema, não é? E eu gostaria também de convidá-los, não é, para o Contec Log. Ok? Nós vamos estar falando sobre o processo de gestão de frotas, ok? Gestão de frotas como fator fundamental no processo logístico, passando para vocês aí algumas informações para que o gestor de frota seja o quê? Um canal que venha agregar nesse processo logístico para que seja muito mais otimizado, ok? E, consequentemente, os resultados aconteçam na sua empresa, ok? Então, estou te convidando aí para participar do Contec Log e, com certeza, vai ser um marco histórico aí a partir do dia 6 de dezembro para o pessoal de logística, não é? Então, mais uma vez, agradecer aí o pessoal da Central da Logística, não é, pelo convite, e pode contar com Laércio Rodrigues e a JL Rodrigues Treinamentos aí nesse processo. Gente, estou aberto a perguntas aí para caso tenha alguma, para que a gente possa falar nesse contexto aqui, não é? E mais uma vez agradecendo pelo convite aí, e muito obrigado e uma boa noite para vocês aí, um grande abraço, ok? Fico no aguardo das perguntas aí. Alguma pergunta, pessoal? Algum questionamento? Então tá joia, gente. Eu gostaria mais uma vez de agradecer aí o convite, não é? Me coloco à disposição aí de vocês, o que precisarem, não é? Algum questionamento, só pedir lá no contato @jlrodriguestreinamentos.com, ok? Que nós responderemos, tá? Então um grande abraço para vocês, não é? Muito obrigado, Central da Logística, pelo convite, não é? Hoje aqui em Curitiba, com esse bate-papo, não é? E até uma próxima, até a Contec Log. Um grande abraço para vocês, ok? Uma boa noite aí, um grande abraço.